Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Lu Investe. No vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês uma análise do VGHF11. Vale a pena investir nesse fundo imobiliário nesse momento? Qual a minha opinião em relação a esse fundo imobiliário? Bom, eu vou mostrar aqui tudo para vocês. Eu vou fazer uma pequena análise, tá? E vou dar a minha opinião a respeito desse fundo imobiliário, tá? Só lembrar vocês que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compras, tá bom? É apenas a minha opinião, certo? Aqui, como vocês podem ver, eu já estou no site Status Invest. Como vocês podem ver, ele está custando aqui R$ 9,17. Tem o dividend yield aqui de 16,3 em 1,47 nos últimos 12 meses. Aqui, vamos ver aqui a cotação desse fundo, para a gente ver aqui. Vou colocar aqui no último ano, para a gente ver aqui como que ficou essa oscilação. Então, como vocês podem ver, ele chegou aqui a custar mais de R$ 10. Depois ele veio e teve uma queda aí bem significativa. E no momento ele tá aqui bastante baixo, custando aqui 9,17. Então ele caiu bastante nos últimos meses, mas como nós podemos ver aqui embaixo, o seu P, mesmo ele caindo bastante, o seu P sobre VP ele está a 1. Isso significa que ele está sendo negociado no seu preço justo. Por que que esse fundo imobiliário ele vinha sendo negociado acima do seu valor patrimonial? Porque é um fundo de base 10. O que que é base 10? Base 10 são fundos imobiliários que são negociados em média a R$ 10. Então, são considerados fundos a base 10. Seu valor patrimonial é R$ 9,16. Ele vinha sendo negociado acima de R$ 10. Por quê? Porque é um fundo que ele vinha distribuindo proventos muito bom. E infelizmente, alguns investidores, eles ficam de olho bastante aí no dividend yield, que isso é uma parte importante, mas não é o essencial. Nós temos que ver o histórico do fundo, a sua carteira, como que o fundo está aí crescendo, os contratos, como que está a distribuição dos ativos da carteira desse fundo. Enfim, nós temos que analisar vários indicadores. Mas, infelizmente, muitas pessoas elas acabam comprando o fundo imobiliário mais por questão do dividend yield. Então, infelizmente, isso acontece bastante, mas esse não é o único indicador que nós deveremos analisar, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, ele tem 206 mil cotistas. É um fundo que tem bastante cotista. Eu vejo assim que ele é um fundo aqui bastante novo para ter essa quantidade de cotista. Então, as pessoas elas começam aí, principalmente para quem está começando, ver muito a questão do preço e do dividend yield, se esse fundo ele está entregando um bom dividend yield. Mas isso, como eu falei para vocês, não é a parte essencial dos indicadores, tá bom, gente? Vamos analisar direitinho os fundos imobiliários, a carteira, a gestão, como que a gestão ela trabalha aí com esses fundos imobiliários, enfim, nós temos que analisar tudo isso, certo? Aqui, como vocês podem ver, ele tem uma liquidez média diária bastante alta. Nesse mês de janeiro, ele pagou aqui 9 centavos por cota, então ele pagou bastante. Aqui, como nós podemos ver, eu vou colocar aqui esse fundo imobiliário dos últimos 5 anos. Então, como vocês podem ver, ele aparece aqui só em 2021, porque esse fundo ele teve início em 2021. É um fundo bastante novo no mercado e nós temos que ficar de olho em fundos que são muito novos no mercado, porque são fundos que não passaram aí por muitas turbulências do mercado. Então, são fundos novos que talvez a gestão não tenha assim uma boa experiência de como lidar com o humor do mercado, digamos assim, com tudo que acontece, porque tudo são interligados, porque esses fundos imobiliários, eles trabalham com contratos e esses contratos, eles são indexados, as taxas de juros são indexados ao CDI, são indexados à Selic, ao IPCA, então isso depende muito do humor do mercado, isso depende
depende muito das taxas de juros. Então, nós temos que analisar como que os gestores eles lidam com esse humor do mercado, como que eles lidam com a questão dessas taxas de juros que oscilam bastante. Por isso que eu falo para vocês, eu não gosto de investir em fundos imobiliários que é muito novo por causa disso, porque talvez os fundos ainda não passou aí por um momento de muita turbulência, e isso me dá um certo receio. Bom, mas isso vai de cada um, tá bom, gente? Cada um deve fazer as próprias análises e ver se vale a pena investir ou não, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, ele vem entregando aqui um dividend yield bom em 2021, como eu falei para vocês, por isso que muitos investidores começaram a investir nesse fundo imobiliário por conta do dividend yield, que ele entregou aqui um dividend yield muito bom. Em 2021, aqui como vocês podem ver, ele chegou aqui a entregar em dezembro de 2021 18 centavos, isso é bastante. Depois, em janeiro, ele caiu aqui um pouquinho, veio caindo um pouco mais, e agora ele está entregando aqui, como vocês podem ver, esse último rendimento de 9 centavos. Porque se a gestão está fazendo um bom trabalho, esse dividend yield logo ele vai aumentar novamente e o fundo ele volta a entregar bons dividendos, tá bom? Então, essa é a questão que nós temos que analisar. Esse fundo, se ele tem bons fundamentos, se ele tem uma boa gestão, esse dividend aqui de 2021 que ele pagou, dividend yield muito bom, e agora em 2022 ele só veio caindo aí o seu dividendo, se ele tem bons fundamentos, se ele tem boa gestão, ele vai voltar a pagar bons dividendos, tá bom? Então, isso cabe uma análise melhor sobre esse fundo imobiliário, sobre a carteira de ativos dele, sobre os contratos, a que os contratos são indexados, se é indexado ao CDI, ao IPCA. Então, nós temos que analisar tudo isso. Então, gente, aqui eu vou mostrar um pouquinho da carteira desse fundo imobiliário, tá? Ele tem uma concentração aqui muito grande, como vocês podem ver, nesses primeiros CRIs. Então, caso aconteça aqui alguma coisa com esses CRIs, o fundo ele acaba sendo afetado bastante por conta disso. E o que eu falei para vocês? Pode ser que o fundo ele não tenha perdido os fundamentos e isso esteja acontecendo, e essa distribuição de proventos que no momento caiu, ela esteja acontecendo por conta aí do indexador dos contratos, tá? Como vocês podem ver, o indexador dele aqui, tá? Esse primeiro contrato aqui, que o fundo ele tem 6,7% do seu PL, ele tem um indexador no CDI. Esse outro aqui de baixo, que tem 5,71% de PL, ele está indexado ao IPCA. O outro aqui, o terceiro aqui, que está 5,55% do PL, está também indexado ao IPCA. Então, o que isso significa? Significa que com o IPCA negativo, esse fundo ele arrecadou menos, ele teve menos rendimento, e com isso ele acabou distribuindo menos rendimento aos seus cotistas. Então, por isso que talvez isso tenha acontecido. Não significa que o fundo ele perdeu os fundamentos, tá bom, gente? Então, tudo isso nós temos que analisar. Como vocês podem ver, tem 63% em CRIs, 6,4% em FDICs, fundos imobiliários ele tem 24,7%, ação ele tem 3,6%, então ele é um fundo imobiliário bastante diversificado, é um fundo bem interessante, é um fundo que, se ele sustentar aí as oscilações do mercado, toda essa movimentação aí que está acontecendo com o mercado, eu acredito que é um fundo que vai ficar muito bom, é um fundo aí que vai crescer bastante, que ele vai continuar aí crescendo na quantidade de cotista, assim como nós temos o MXRF11, que é um fundo aí que já tem bastante tempo de mercado, que é um fundo que consolidou aí, então é um fundo que já tem uma certa segurança de investir nele por conta do tempo de
por conta do tempo de mercado, que já passou aí por diversos cenários econômicos. Eu acredito também que esse fundo imobiliário, ele vai acontecer isso com ele, assim como aconteceu com o MXRF11, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve, já deixa aí o seu like, tá bom? Para você não perder nada, tá? Agora me conta aí nos comentários, você tem VGHF11, você gosta desse fundo imobiliário? Deixa aí nos comentários para que eu também possa saber qual que é a opinião de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.